A arbitragem falhou no primeiro gol da equipe alemã. Houve um erro que eu considero que foi fundamental para a derrota do Flamengo. E quase ninguém está falando disso. Foi um jogão, Flamengo e Bayern. Bayern 4, Flamengo 2. Mas poderia ter sido 2-2, 3-3 ou até 4-4. O Flamengo poderia até ter vencido no tempo normal, né, no jogo, 3-2, 1-0, sei lá. Agora, tem muita gente criticando, só que tem detalhes que podem influenciar no resultado de uma partida. Primeiro que o Bayern tem uma seleção, né? O Bayern tem alguns alemães, mas a maioria dos jogadores são estrangeiros. São jogadores de seleções de vários continentes. E o Flamengo, a maioria são jogadores brasileiros que atuam aqui somente no Brasil. E alguns jogadores sul-americanos. Mas vamos ao ponto que eu quero tocar nesse vídeo. A arbitragem falhou no primeiro gol da equipe alemã. Houve um erro que eu considero que foi fundamental para a derrota do Flamengo. E quase ninguém está falando disso. Mas a imprensa inglesa, além de ter elogiado bastante o time do Flamengo, e reconhecido que o Flamengo fez um bom jogo, tá? Mas que o Flamengo, claro, foi longe até, inclusive, que o Bayern é uma seleção e coisa e tal. Mas reconheceu que o Flamengo fez um bom jogo. E William, que o erro foi esse? Ou que erros foram esses? Foram vários erros que ocasionaram o primeiro gol do Bayern. Vejam aí, após a cobrança do escanteio, o primeiro escanteio, 3 faltas ao mesmo tempo sobre os jogadores do Flamengo. Tinha o goleiro estava sendo pressionado por um jogador ali, o que não pode, é falta, e depois vários jogadores subiram nas costas dos jogadores do Flamengo. Segundo, o goleiro Rossi saiu de murro e a bola resvalou nas costas ou na cabeça ali de um jogador do Bayern, mas o juiz deu escanteio quando não deveria ter dado escanteio. Aí veio a cobrança do segundo escanteio e mais uma falta, agora em cima do Eric Pulgar, que ele não conseguiu sair do chão porque estava sendo puxado para baixo. A arbitragem não viu isso, nem o VAR chamou e nem o árbitro percebeu. E fica impossível evitar um gol desse jeito. E ninguém reclamou assintosamente como deveria ser feito. Houve até um início de reclamação, mas pronto, parou. O problema do Flamengo foi esse, foi não ter reclamado assintosamente, porque deveria ter reclamado. Aí foi o primeiro erro. Não era para ter sido marcado esse segundo escanteio, tá? Então, veio o segundo escanteio e olha, outra falta novamente no jogador do Flamengo. Dessa vez a falta foi no Pulgar. O Pulgar tentou subir e o jogador de ataque do Bayern segurou-lhe pela camisa, impedindo que ele pudesse subir mais alto ainda. Então ele subiu a uma altura que não foi suficiente para tirar essa bola de dentro da área. Pelo contrário, acabou tirando das mãos do goleiro Rossi e colocando lá na trave e depois entrando. Então essa falta aí também era para ter sido reclamado com mais veemência. Só reclamaram ali bem pouquinho, nem o Pulgar reclamou. Mas houve o puxão. Gostaria que vocês analisassem e dissessem aí nos comentários se vocês concordam que houve falta nos 2 lances desses escanteios, né? O primeiro escanteio, que foi cobrado, já era para ter marcado a falta. E no segundo, né, outra falta e ele não marcou. Demais, o Flamengo, na sequência, logo após o primeiro gol, o Flamengo já quase empata com a Arrascaeta. Esse lance aí muito bonito, né? E depois, 2 minutos depois, o Bayern foi lá e mais um erro, né? O Pulgar foi um jogador realmente que não foi bem nessa partida, acabou saindo lesionado, parece que foi grave a lesão. Ele errou e proporcionou aí o segundo gol, o gol do Harry Kane, que também foi um lance de muita sorte do Harry Kane. É um bom atacante, com certeza um dos maiores atacantes do mundo. Mas olha só como houve um leve desvio do pé do zagueiro do Flamengo, o Léo Ortiz, e acabou tirando a bola que ia nas mãos, ia ser em cima do goleiro do Flamengo. 2-0 aí fica difícil. Início de jogo, 2-0, o time fica nervoso. Mas depois disso o Flamengo conseguiu se equilibrar dentro de campo e o resto da história vocês sabem, né? O Flamengo fez um gol, tentou entrar na partida e depois um dos melhores jogadores, na verdade para mim o melhor jogador do Flamengo nessa partida, o Luiz Araújo, acabou falhando, né? Em vez de ele dar um chutão para frente, ele errou na hora de tirar a bola e proporcionou o terceiro gol. Segundo tempo, poderia ter sido as mudanças no intervalo, tirado aí o zagueiro, quem sabe um dos zagueiros, para colocar o Danilo, que eu acho que o Felipe Luiz deveria ter colocado o Danilo, com a experiência dele, poderia ter orientado melhor a zaga do Flamengo, e também poderia ter, no intervalo, tirado o Arrascaeta, que foi um jogador
inoperante praticamente no jogo e colocado logo o Bruno Henrique. Mas enfim, o Flamengo jogou muito bem, ninguém pode culpar aqui o técnico, que é o excelente técnico do Flamengo, que jogamos contra uma seleção, o time saiu de cabeça erguida. Se você concorda com esse meu comentário, deixa aí a sua opinião. Se não concorda, diga também, tá? Que a gente entende perfeitamente. O Flamengo vai voltar muito mais forte, mais respeitado aí no mundo todo e vem com tudo para esse Campeonato Brasileiro e também para a Libertadores, que vamos ter aí na sequência. Quem sabe o Flamengo possa conquistar esses 2 títulos. E ainda tem a Copa do Brasil. Valeu, Mengão. Estamos lá, torcida Mengão. Tamo junto. Não vamos abandonar o nosso time.